então a gente volta para o nosso terceiro bloco agora. De hoje foi pesado, tô cansado, você deve estar cansado, já é o terceiro bloco, mas não tem problema. É agora que a gente vai mostrar força na peteca. Então venha comigo. Então acompanha aqui, ó. Continuidade no nosso exercício. Agora é o texto, elas vão puxar os salários para baixo. Até então, quem são elas? Não sei, vou saber no decorrer do texto. Então acompanha comigo, ó. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar. Porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens, ainda. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate 55% na Grande São Paulo. Nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. Se liga só nessa palavrinha aqui, ó, revelador. Por que o autor usou esta palavra? Por que é um dado tão revelador? Simples. Se o homem faltou a 17% das aulas e a mulher apenas 4%, quem é que chega melhor preparado no mercado de trabalho? A mulher. Então, por isso o dado é tão revelador. A gente continua aqui agora, ó. Algo me diz que, aos poucos, as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar, embora não do jeito que gostaríamos. Como elas serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Isso será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. E eu te pergunto, nessa história toda, quem realmente se deu bem? Você ficou com a língua coçando para dizer as mulheres. Na verdade, aí tem 3 situações. Tem a empresa, tem a mulher e tem o homem. Quem se deu realmente bem em tudo foi a empresa, porque diminuiu o custo da mão de obra, de admissão. Agora, a mulher, ela se deu relativamente bem financeiramente. Beleza, melhorou. Não está mais abaixo do homem. Subiu. Mas não da forma como gostaríamos. Eu vou explicar mais ou menos. Imagina o seguinte, aqui está a empresa, aqui está a mulher, aqui está um homem. Aí vamos supor que um salário de admissão de uma empresa grande, né, de grande porte, sei lá, para um cargo de gerência, ou então para um engenheiro de, sei lá, vamos pegar aí a Coca-Cola. Aí um menino de 18 anos entra na faculdade, na UFRJ, para fazer engenharia de produção. Pensando, porra, vou trabalhar na Coca-Cola, o salário inicial é 10 mil reais, depois eu vou só aumentando, tranquilo. Aí ele fica 5 anos estudando na faculdade. Pior, esse estudou na UFRJ, não gastou R$1, né? Entre aspas, né? Gastou com passagem, alimentação, xerox, livro, blá, blá. Mas vamos supor o camarada que estudou numa faculdade particular, ainda pagou a mensalidade, gastou dinheiro pra caramba para entrar na Coca-Cola ganhando 10 conto. Só que é o seguinte, quem ganhava 10 conto? O homem. A mulher, ela ganhava muito menos, né? Ganhava, sei lá, 5 prata. Vamos botar aí, né? É uma hipótese, né? Sou economista, não sou o Alex Mendes. Alex Mendes poderia falar muito melhor sobre isso. Agora é o seguinte, agora essa empresa vai diminuir o custo da mão de obra. Não vai mais ser 10, não vai mexer no salário do cara que está lá dentro, porque isso é anticonstitucional, mas vai diminuir para 6 pratas. Aí você pensa, esse menino que foi fazer faculdade, engenharia de produção, ele vai aceitar ganhar 6 mil? Claro que vai. Porque se ele não aceitar, tem muita gente para pegar aquela vaga ali. Tem muita mulher e às vezes muito mais qualificada, então ele vai aceitar. Então
Quem se deu bem pra caramba foi a empresa que diminuiu o custo da mão de obra. Agora, a mulher, ela se deu bem, porque ela subiu, por exemplo, de 5 para 6. Mas ela não se deu bem na questão financeira. Na verdade, se deu bem na questão pessoal. Ela não está mais abaixo do homem, ela está no mesmo patamar. E o homem só se estrepou. Então, estuda para concurso público, parceiro, porque na esfera privada tá complicado. Então, vamos lá. E do jeito que tá aí, né? Não sei. Então, vamos lá, ó. Agora, vamos para a primeira questão. E a gente vai pegar umas maliciazinhas, né, das questões sempre. Tá aqui, a palavra do texto, então mais uma vez está no texto, que sugere que as mulheres terão no futuro, e aí olha só, uma concepção temporal, seus salários equiparados aos dos homens. Equiparado significa igualado, mesmo patamar. Então, observa comigo lá no iniciozinho, ó. Porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens ainda. Ou seja, elas vão ganhar o mesmo ou até mais, mas ainda ganham menos. Então, se a palavra é de valor temporal e para indicar a igualdade, só pode ser a letra D, gabarito ainda. Muito cuidado, beleza? Vamos para a questão 5 agora, ó. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. No texto, a frase acima se torna incoerente por quê? E aí eu nem vou precisar voltar ao texto. Eu só quero que você entenda o seguinte: coerente é aquilo que faz sentido, incoerente é aquilo que não faz sentido. Então, por que esta expressão que está entre aspas é incoerente? Vamos lá, vamos lê-la mais uma vez. Caraca! Lê-la foi brabo, né? É uma palavra feia, mas está correta. Então, vamos lá. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. E aí, pensa comigo. Imagina um camarada que fez uma prova. E aí, na primeira prova, ele se estrepou, tirou 0. Aí fez uma segunda, tirou 2, fez uma terceira, tirou 5, fez uma quarta, tirou 8, até chegar a fazer a quinta e tirar um 10. Esse camarada evoluiu ou não evoluiu? Ele evoluiu. Aí, como é que eu consegui mensurar essa evolução? Através de dados estatísticos. Então, obrigatoriamente, para falar de evolução, a gente tem que quantificar através de dados estatísticos. Então, se o camarada está falando aqui, ó, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação, impossível. Porque para falar de evolução, tem que falar de dados estatísticos. Então, aqui no caso, o gabarito é a letra B. Ele diz assim: a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Então, aqui é o gabarito. Só que eu já trabalhei esse texto com alunos no presencial. E aí muitos vêm e marcam, por exemplo, a letra D, a letra E, a letra A. Por quê? O camarada não presta atenção no comando da questão. E aí se liga só na letra E. Está aqui. Os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas, ou seja, frequentam mais a faculdade. Isso é verdade. Isso está no texto. Aí o aluno vem e marca. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão não pediu nada que estivesse correto dentro do texto. A questão pediu para que a gente marcasse o motivo da incoerência ali naquela frase. Por que está incoerente? Beleza? É basicamente uma explicação para a incoerência da sentença. Letra D. Em São Paulo há mais mulheres matriculadas do que homens nas universidades. E é mais um dado que é certo, que está ali dentro do texto. Só que não é o que foi pedido. Letra C. A análise da evolução da situação revela uma situação extremamente desfavorável para as mulheres. Não. Na verdade, é favorável para a mulher. Aí tem um aluno também que confunde, vem aqui e marca essa daqui. Então, pode ver, nenhuma das três é a resposta, porque nenhuma das três se adequa ao comando da questão. Aí, na letra A, o autor acaba por não avaliar a evolução da situação. Você, opa, né, essa daqui não, coisa e tal. E aí você vai perceber que isso aqui, em mais nada, tem a ver com o quê? Com a questão da incoerência. Essa era a palavra. Era aqui que a gente tinha que buscar, ok? Agora vamos lá, para o próximo texto.
o futuro do trabalho. Eu gosto muito desse texto, ó. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Admita, você também não gosta de trabalhar. Passar o dia inteiro sob luzes fluorescentes, tomando café ruim, sentado em uma cadeira desconfortável e usando um computador velho, certamente não faz parte do seu sonho de infância. Admita. E não se sinta culpado. Nossos ancestrais, que nem conheciam as torturas de um escritório, também não eram muito chegados a essa história de trabalho. Para gregos e romanos, colocar a mão na massa era considerado tarefa das classes inferiores e escravos. Domenico De Masi, professor de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza de Roma e autor do livro Ócio Criativo, que defende uma abordagem mais lúdica do trabalho, apontou um ponto de convergência em todas as religiões. Em nenhuma delas se trabalha no paraíso. Tenha o paraíso sido criado por Deus, tenha sido inventado pelos homens. Se o trabalho fosse um valor positivo, no paraíso se trabalharia, afirma. Ou seja, alguma coisa está errada, e não é de hoje. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores e reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos, diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton em seu novo livro Os Prazeres e as Dores do Trabalho, ainda inédito no Brasil. The Pleasures and Sorrows of Works. Caraca, gostou da pronúncia? Então vamos lá. É horrível, eu sei. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. O fragmento parece se dirigir diretamente ao leitor do texto. Gramaticalmente, só não contribui para produzir esse efeito. E aí vamos lá. Primeiro, pensa comigo. O leitor, ele está dentro ou ele está fora do texto? Ele está fora do texto. Então, aqui a gente vai trabalhar basicamente com um processo de coesão esofórica. A gente tem estruturas que vão apontar para fora do texto, que vão depender de um contexto, ou seja, a gente vai trabalhar com um leitor. É um elemento extratextual, é um elemento que está fora do texto, é um elemento esofórico. Beleza. Agora, nós temos 5 opções. 4 delas vão apontar para o leitor. E apenas uma não vai apontar para o leitor, provavelmente para algum outro elemento que esteja dentro do texto. E agora a gente vai começar a entender. Então vamos lá. Na letra A ele diz assim, o modo verbal de esqueça. Aqui a gente tem o modo no imperativo. É uma ordem, esqueça. Mas essa ordem serve para quem? Serve para qualquer pessoa que leu o enunciado. Porque ele não disse esqueça João, esqueça Roberto. Ele não fez isso. Ele disse esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Ou seja, para qualquer pessoa que faça a leitura. Então, realmente está apontando para o leitor. Letra B. A pessoa do discurso a que se refere a forma verbal esqueça. E aí pensa comigo. Dentro de um discurso, a gente tem 3 pessoas possíveis. Quem fala, que é a primeira pessoa, com quem se fala, que é a segunda pessoa, e de quem se fala, que é a terceira pessoa. Aqui no caso, a primeira pessoa é o autor do texto. Quem é a segunda pessoa? É o leitor do texto. Então, ó, esqueça tu. Então, é a segunda pessoa, tá certinho. Letra C. A presença de um pronome de tratamento. É a palavra você. Aqui, ó. Você trabalhará em casa. Então, esse você serve para qualquer pessoa que leia.
Tranquilo? Belezinha? Então, mais uma vez, é o leitor. Agora, olha a letra D. Ela é interessante. A presença de um pronome possessivo com referência extratextual. É o que o aluno pensa? Caramba, o camarada jamais escreveu tanto para ser a opção errada. Essa é a resposta. Sei lá o que é extratextual. Caramba. Aí vai lá e marca. Só que é muito cuidado, galera. Aqui, na verdade, ele está trabalhando com o pronome seu. Esse pronome possessivo, ele é muito interessante. Porque para ter posse, tem que ter o possuidor e tem que ter a coisa possuída. Então, o pronome possessivo, ele sempre faz referência ao possuidor. Só que ele concorda com a coisa possuída. Então, ele está concordando com um chefe. Se eu botasse patroa, ia botar sua patroa. Então, ele concorda com a coisa possuída. Mas ele faz referência ao possuidor. E o chefe é de quem? É do leitor. E por que chama extratextual? Extratextual é a mesma coisa que esofórico, assim como intratextual é a mesma coisa que endofórico, que é aquilo que está dentro do texto, beleza? Então, não é nenhuma dessas opções, só resta é, vamos avaliar. O artigo indefinido uma, está aqui ó, no finalzinho. Seu chefe terá menos de 30 anos e será uma o quê? Uma mulher. Então, o artigo 1 está relacionado à palavra mulher e não ao leitor do texto. Então, o gabarito é a letra E. Tranquilo, meu companheiro? Então, vamos lá. Próxima aí. Muito bacana esse texto aqui, ó. Profissões curiosas. Tá? Não é invencionismo, não. Isso existe mesmo, ó. Então, vamos lá. Deixa eu apagar ali só para não ficar poluído visualmente. Então, acompanha comigo. Ó. Sabia que já existiam depiladores na Roma do século II? Essa e outras ocupações inusitadas da antiguidade estão no livro Meu Chefe é um Senhor de Escravos, de Vic Leon. Aí vem aqui, Caçadores de Fantasmas. Não é um outro texto, não. É um subtítulo. Afinal de contas, é uma profissão o quê? Curiosa. Então, tem aqui. Essa era a função dos psicopompos na Grécia, também chamados de condutores de almas. Espantavam os fantasmas que atacavam seus clientes e os orientavam ao repouso eterno. Durante a luta de dois gladiadores, o psicopompo representava a figura do deus Hermes. Vestido de preto, ele carregava um caduceu de bronze, o bastão com duas serpentes que simbolizavam o deus. Sua função era demonstrar que as almas que conduzia estavam realmente mortas. Quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com seu caduceu em brasas, para certificar de que havia passado desta para uma melhor. Aí vem o próximo subtítulo. Calçadora de sapatos. A sandaligerula tinha uma função cobiçada entre os escravos pelo esforço diminuto. Na Grécia e na Roma antiga, as senhoras de respeito carregavam suas sandaligerulas a festas e jantares. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. Povo besta, né? Então vamos lá, ó. Olha a questão. Quando um lutador caía, o condutor de almas queimava o infeliz com seu caduceu em brasas, para certificar de que havia passado desta para uma melhor. No fragmento acima, a preposição com exprime valor semântico de. Galera, o valor semântico da preposição nunca está nela. O valor semântico está no contexto, na expressão a qual ela faz parte. Então, se eu pensasse, Pedro saiu com Paulo para tomar uma cerveja, aí beleza, é um valor de companhia. Mas se eu falar que o Pedro feriu Paulo com uma faca, já não é companhia, já é o quê? É instrumento. Então aqui, quando ele pega e queima o infeliz com o caduceu é um bastão, ou seja, é um instrumento. Então a preposição com ali expressa semanticamente o valor de instrumento, gabarito letra D de dromedário. Vamos para a oitava questão. A oitava questão é muito boa. Tá assim, ó. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandaligerula. Sobre o fragmento acima, pode-se dizer que, e aí você tem que prestar atenção,
é sobre apenas este fragmento acima. Olha só como a letra A é uma pegadinha cruel. O camarada diz assim: a forma tão se classifica como advérbio na medida em que modifica um verbo. E aí você deve ter aprendido que o advérbio ele serve para indicar uma circunstância, mas que ele também serve para modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Aí o camarada chega aqui e diz que o tão é um advérbio na medida em que modifica um verbo. Aí você pensa, caramba, faz todo sentido. Só que é o seguinte, no fragmento, a palavra tão está ligada a humilhante, e humilhante não é verbo. Então, por isso, não é a resposta. Letra B. Tanto em os substituía quanto em os próprios sapatos, a forma sublinhada é um pronome com função anafórica. Beleza. O que é a função anafórica? É aquele termo que faz referência a outro elemento anterior. O primeiro tudo bem, ó, porque está aqui, ó, vamos lá. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e os substituía por sapatilhas de festa. Esse os substituía está fazendo referência a quem? A sapatos. Então, realmente é um pronome e que faz uma referência anafórica. Agora, olha o próximo aqui, ó, os próprios sapatos. Está aqui, ó. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante. Primeiro, que isso aqui não é pronome, isso aqui é um artigo, e que está fazendo referência sim a sapatos, mas que apareceu o quê? Depois. Então, por isso, a questão B também não é a nossa opção. A gente quer a certa. Letra C. Em que até o convidado mais pobre levava com ele uma sandália de gerula, a conjunção sublinhada exprime o valor semântico de causa. E aí se liga só. Tirar os próprios sapatos era uma tarefa tão humilhante que até o convidado mais pobre levava com ele a sandália de gerula. Toda vez que a gente tem o quê? Uma oração encabeçada pelo quê? E antes dessa oração a gente tem um elemento intensificador, como as palavras tão, tal, tanto e tamanho, a gente tem sim uma relação de causa e consequência. O que é a causa? É a origem de um processo. O que é a consequência? É o que decorre diante daquilo. Só que eu tenho que entender que a causa sempre vai ficar do lado do intensificador e a consequência sempre do lado do quê. Então, a causa não está do lado do quê? Está do lado do intensificador. A causa é ser uma tarefa muito humilhante. E a consequência? Eu chego a levar até um empregado, beleza? Então, aqui não é causa, aqui é consequência. Letra D. Em levava com ele uma sandália de gerula, a preposição sublinhada exprime o valor semântico de instrumento. Não, aqui é de companhia. Então, está levando com ele. Então, não pode ser a letra D. E aí só restou mais uma vez a letra E. A forma verbal usara indica fato passado anterior a outro fato também passado. Então, se liga só. Aqui eu tenho tirava e aqui eu tenho usara. Então, se liga só. A escrava tirava os sapatos que a ama usara na rua e o substituía por sapatilhas de festa. Nesse processo narrativo, o que aconteceu primeiro? Primeiro, a ama usou o sapato ou primeiro a escrava tirou o sapato? Na verdade, primeiro a ama usou o sapato para depois a escrava tirar. Então, este usara é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, que é quem? O tirava. Então, ali a gente tem o famoso pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, quando ele diz aqui, a forma verbal usar indica fato passado anterior a outro também passado, é porque a gente está diante de um pretérito mais que perfeito. Então, é o nosso gabarito, porque está corretinho. Então, 8, letra E. Agora, a gente vai trabalhar um texto muito bacana, que é, sem sombra de dúvidas, um texto para a gente refletir e pensar até nas origens da corrupção em diversas escalas. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. Esse texto é sensacional. Então acompanha aí comigo, ó. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo, ou seja, o estado das coisas. O que se busca é obter um rápido favor para si, às escondidas e sem chamar a atenção,
Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Sérgio Buarque de Holanda, em O Homem Cordial, fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser, a cordialidade. Porém, cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina cordis, que significa coração. Portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Detesta a formalidade, põe de lado a ética e a civilidade. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro, descrito como homem cordial pelo antropólogo, no livro Raízes do Brasil. Esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconveniente aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Daí a grande tendência fratricida observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Fratricida é irmão matar irmão, tá? Caso tenha surgido a dúvida. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de se fazer amizade com ele. Um adágio da época dizia que aos inimigos, as leis, aos amigos, tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar um indivíduo. Adágio é dito popular, tá? Então, vamos lá. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E aí, vamos para o comando da questão. E essa questão aqui é bacana. Vamos lá, ó. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que. E aí se liga, é muito comum. De acordo com o texto, é aquilo que está escrito, né, dentro do texto. Aí ele bota é incorreto. Nesse caso aqui, ele vai trabalhar com aquela famosa estruturazinha que a gente viu lá no primeiro bloco da contradição. Ele vai copiar e colar quase tudo igual e vai provavelmente trocar só uma expressãozinha, só uma palavra. Então, fica ligado. Quando o camarada bota, de acordo com o texto, é incorreto afirmar que, normalmente a resposta, que é a incorreta, é aquela que parece ser mais correta possível. Então, se liga só. Letra A. O jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social e avessos a formalidades. Então, o primeiro caso, indivíduo de pouca influência social. Isso está no primeiro parágrafo, quando ele diz aqui, ó, o jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Aí depois, quando ele fala de avessos à formalidade, aí você procura aqui, fica meio perdido e pensa, opa, é essa. Só que aí, lá no final do segundo parágrafo, ele diz aqui, ó, que o cara não vê distinção entre o público e o privado e detesta formalidades, ou seja, ele é avesso à formalidade. Agora, olha a letra B. A instituição do jeitinho tem origem, e aí sublinha isso, por favor, agora no teu material. Segundo os antropólogos, por que eu pedi para sublinhar? Porque ele está me direcionando para dentro do texto. No comprovado caráter emocional do brasileiro. Então, volta aqui comigo, está no terceiro parágrafo, se eu não me engano, é terceiro parágrafo, vamos lá. Tá aqui, ó. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto
caráter emocional. Então, ele troca suposto por comprovado. Não é comprovado, é suposto. Aqui está o erro. Então, se a gente estava procurando aquela incorreta, gabarito já, sem sombra de dúvidas, letra B de bola, ok? Todos os outros elementos se encontram dentro do texto. Agora vamos para a questão 10. A questão 10 está assim. Com relação à estruturação do texto dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Quando a gente pensa em estruturação de texto narrativo, texto dissertativo, é importante ter esse conhecimento. Mas aqui o mais importante é seguir o comando da questão. Se liga só. Primeira proposição. O segundo parágrafo introduz o tema discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. Aí o aluno tende a dizer que sim, que está correto. Só que aí, vamos lá, isso acontece no primeiro parágrafo. No segundo, o camarada já vem falar da questão da cordialidade. Então, a primeira proposição, ela está errada. Segunda proposição. O quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Vamos lá, ó. Quarto parágrafo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, capazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. Então, essa proposição também está certa. E aqui a terceira proposição. O quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade, que não são sinônimas. Então, aqui, ó, quando ele diz, Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então, a segunda proposição está certa e a terceira proposição também está certa. Só a primeira está errada. Então, só nos resta dizer que o gabarito é a letra D, se somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. E agora, para finalizar, aqui, questão 11. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta do termo sublinhado, vocábulo, e aí vamos lá. Gente, aqui é fácil. Tem 5 opções, você tem que ter o conhecimento vocabular e semântico para poder entender o que significa a palavra. Mas quando a gente tem esse tipo de questão, normalmente das 5 opções, 4 têm o mesmo sentido e uma destoa das demais. Normalmente é aquela resposta. Aí você pode até não entender o que é coercitiva. Bastaria voltar ao texto, porque o texto explica. Ó. Tá aqui. Ó. Se eu não me engano, está no terceiro parágrafo. Então, aqui. Ó. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, vírgula. Agora vai explicar o que é coercitivo e unilateral. Não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso que é coercitivo, porque está coagindo, está impondo, está sendo ditador. Por que é unilateral? Porque não teve diálogo. Não teve diálogo, não foi um processo bilateral, foi unilateral apenas. Então, aqui, pensa comigo. Repressora, coercitiva. Proibitiva, coercitiva. Normativa, coercitiva. Tirana, coercitiva. Licenciosa. Por um acaso, o governo pediu licença para fazer alguma coisa? Não. Então, esse é o nosso gabarito. É uma significação oposta. Então, gabarito da 11, letra A. E para finalizar, eu gostaria que você pontuasse aí a aula. Afinal de contas, a gente faz com todo carinho. Mas gostaria de deixar um recado final. Nem trouxe aquelas mensagens normalmente como eu trago. Mas eu queria falar para você na questão da interpretação. Interpretação não é para prova de concurso público apenas, é para a vida. Então, eu gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês, para analisar e filtrar o que é bom e o que é ruim. Não ir de cara na primeira mentira que nos falam na televisão, por exemplo, ou num jornal, sei lá, num meio de comunicação.
Preste atenção, avalie, busque sempre um discurso de uma autoridade notória, não duvidosa. Por exemplo, se você está discutindo economia, você não vai escutar o que o fulano que, não tem nada a ver com economia está falando. É um achismo. Ah, mas eu acho que... Não, você não acha nada. Agora, se você está falando de economia e tem um economista dizendo que aquilo está certo ou que aquilo está errado, por isso e por aquilo, aí sim. Aí aquele discurso vale a pena, vale filtrar. E tem de ver se é tendencioso ou não. Quem é esse economista? Uma dica que eu sempre dou é a seguinte, principalmente nas épocas assim de política, coisa e tal, porque são épocas em que as pessoas tentam nos ludibriar o tempo todo. Analise, quem é aquela pessoa, aquele amigo seu que você sempre admirou, por todas as posturas. Postura que ele tem com os amigos, postura que ele tem com a esposa, postura que ele tem com os filhos. Porque às vezes a gente é hipócrita, né? O camarada prega que tem que fazer, mas ele não faz. Então tá aí, repleto de homem que trai a mulher, coisa e tal. Então você tem que ver, é um camarada digno. Você gostaria de ser igual a ele? Então observe o posicionamento dele. E aí você vai começar a analisar. Normalmente o posicionamento desse cara é um posicionamento bacana. Aí tem aquele que você sempre viu fazendo um monte de besteira, que é meio idiota, e aí você vê o posicionamento do cara. Aí você, tem que desconfiar, beleza? Então é isso, galera. Acho que tentei passar uma mensagem importante aí para vocês. Não vou entrar em miúdos, até mesmo porque aqui eu não estou para ficar falando de política nem nada. Só para dar uma dica, afinal de contas, interpretação é em tudo, principalmente na nossa vida. O que é mais importante. Então... é isso, galera. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique lá.